Obrigado mesmo, queridos, a todos que estão nos visitando. E o tema da nossa mensagem hoje é andando nos caminhos altos do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8. Quem aqui quer ser feliz? Deixa eu ver. Todo mundo quer ser feliz. Eu quero. Todos nós queremos. Em Isaías capítulo 55, verso 8, todos acharam? A palavra de Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Diz quem? Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que coisa maravilhosa. Você sabe por que é maravilhoso? Porque todo mundo quer ser feliz. E os nossos caminhos, aquilo que a gente considera ser o plano perfeito, daquilo que a gente traçou em busca da felicidade, já parece bom. Mas Deus diz que os caminhos dele são muito mais elevados do que aquilo que nós consideramos serem bons caminhos. Você tem aí um plano perfeito para a felicidade? Você tem aí um caminho que você considera bom para ser feliz? Você tem aí uma visão do que é ser feliz? Saiba que Deus tem uma visão ainda mais alta do que é ser feliz. O que Deus tem para você é algo daquilo que você quer em versão melhorada, mais elevada. Certa vez eu vi uma mulher que havia recebido a Jesus dizer assim: eu tinha uma noção do que seria bom na vida, mas em Deus eu encontrei algo infinitamente melhor. Você tinha um plano perfeito aí do que era para ser feliz? Em Deus nós encontramos algo infinitamente melhor. Agora, para ser feliz é fácil, queridos? Não é fácil. Se o plano que você considera ser perfeito já não é fácil de ser alcançado, saiba que o plano de Deus, os caminhos mais elevados de Deus, são ainda mais difíceis de serem alcançados. Se você pensava em desprender determinado grau de esforço para ser feliz, saiba, para você alcançar os caminhos elevados de Deus, o grau de esforço terá que ser ainda maior. Lá em Gênesis, não precisam abrir, 18:14, parte A, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Sabe o que é coisa demasiadamente difícil? É coisa muito difícil. Os caminhos do Senhor, os caminhos elevados do Senhor, são caminhos difíceis de serem alcançados. Os nossos planos, às vezes, a gente sonha em ganhar na loteria. Que todo mundo é crente, ninguém sonha em ganhar na loteria não, mas às vezes a gente sonha. Ganhar na loteria é fácil, querido. Difícil é andar nos caminhos altos. Aquele plano que você considera ser difícil de ser alcançado, os caminhos altos são ainda mais difíceis de serem alcançados. Para a gente entender isso melhor, lembra quando Israel estava lá cativo no Egito, como escravo? O que eles queriam? A Bíblia fala que quando Deus se revelou para Moisés, Deus falou o que para Moisés? O clamor do meu povo subiu até mim. Então o que o povo queria?
Liberdade. Olha o caminho. É plano bom? Liberdade das algemas da escravidão. Só que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Deus não queria apenas libertá-los das algemas do Egito. Deus queria trazer uma liberdade por completo. Moral, de caráter e de personalidade. Eles queriam só ficar livres da algema. Mas Deus queria que eles fossem libertos em todos os patamares, em todos os âmbitos. Para que eles fossem livres da algema, era fácil. Sabe o que Deus podia fazer? Desce uma bola de fogo no Egito, mata os egípcios todos e fica o povo livre. Fácil. Mas os caminhos de Deus são elevados para o povo conseguir ser liberto. Gente, vocês imaginam um povo 400 anos como escravo? O povo nascia escravo, morria escravo, o filho era escravo. Havia uma necessidade de que Deus mudasse na essência da pessoa. Eles não precisavam ser libertos apenas das algemas, eles tinham que ser libertos na essência, para eles se sentirem como povo separado de Deus, para eles não se sentirem mais como escravos. Caminho alto. Para isso foi mais difícil. A gente coloca 10 pragas no Egito, a gente coloca o povo atravessando o mar, a gente coloca 40 anos de peregrinação no deserto, a gente coloca o povo chegar na terra e está cheio de gigantes, a terra está ocupada, lutar para conquistar a terra. Olha o tanto que foi mais difícil para eles alcançarem os caminhos altos. O que eles queriam eram ser libertos. Deus queria libertá-los na essência, libertá-los completamente. Um caminho muito mais alto. Para eles chegarem nesse caminho, eles tiveram que lutar muito mais, tiveram que batalhar muito mais, tiveram que sofrer muito mais. Se você pretende alcançar os caminhos altos do Senhor, prepare-se para a luta. Não são fáceis, queridos. Na última palavra aqui nós falamos sobre os caminhos. Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, lembram disso? A porta é estreita e o caminho é apertado, é difícil de passar. Queridos, para você alcançar os caminhos elevados do Senhor, prepare-se para a luta. Prepare-se para lutar contra você mesmo e muitas vezes para lutar contra todos. E é interessante que muitas vezes as limitações dos nossos projetos se chocam com as dificuldades dos grandes projetos de Deus. E é nesse ponto que nós desistimos. É nesse ponto que a gente acha tudo difícil demais, impossível de ser alcançado, e acabamos desistindo. O que vem a ser um plano perfeito? Para a gente entender isso melhor. Um plano perfeito, enquanto jovens, muitas vezes podia ser formar uma família, ganhar dinheiro, ter uma casa, ter um belo emprego, viajar uma vez por ano, ter um bom carro, viver num bom lugar, dar uma boa educação para os filhos, viver em segurança. Isso é um plano bom, gente? Normalmente é o plano que todo mundo tem. Alguém tem plano aí que quer sofrer? Bom emprego, boa família, boa casa, boa condição financeira, plano bom. Mas em algum ponto, nós nos deparamos com os desígnios de Deus, e Ele quer te proporcionar muito mais do que isso. O coração dos seus filhos convertidos a você, uma família que impacte a sua geração, um lar que seja farol para outros lares, mudar a sua história para sempre, fazer a sua família fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Enquanto a gente pensa em planos que consideramos ser perfeitos, Deus tem coisas muito mais elevadas para as nossas casas e as nossas famílias. O primeiro projeto era bom e relativamente possível de ser alcançado. O caminho de Deus exigirá um esforço muito maior de sua parte. Por isso, ele é tão difícil de ser alcançado. Quem aqui quer uma família que impacte o nosso tempo? Levante a mão, deixa eu ver. Isso é caminho alto, querido. Eu podia perguntar aqui, quem quer uma casa nova?
Tem muita gente lá. Isso é plano baixo. Às vezes a gente pergunta para o jovem: você quer casar com um rapaz bonito, bom, rapaz legal, um rapaz que não derrube tudo lá atrás? Já recebi um sinal de positivo ali, queridos. Nada aconteceu, pode ficar tranquilos. Às vezes o jovem quer casar bem e pensa assim: nossa, eu penso em alguém que vai dar conta de pagar as contas, me dar uma boa casa, me dar um conforto, uma segurança. Isso é pensar pequeno. Pensar alto é pensar em estrutura familiar, daquilo que Deus pode fazer com a sua casa. Isso é pensar alto. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque o processo fica ainda pior quando consideramos os resultados dos nossos projetos mais importante que os resultados do projeto de Deus. Às vezes, querido, eu vejo pessoas, famílias, que são verdadeiros testemunhos vivos da graça e do poder de Deus, com testemunhos maravilhosos, cheios de unção, cheio de caráter, cheio da presença de Deus, mas que vive entristecido porque não conseguiu comprar a casa. Ou vive entristecido porque não tem um emprego que gostaria de ter. Às vezes Deus deu tudo aquilo que é mais elevado e a pessoa está triste porque quer aquilo que é menor. Querido, se Deus te deu uma família abençoada, te deu paz, te deu alegria, não menospreze isso, alegre-se com os caminhos altos do Senhor e para de ficar olhando para plano pequeno. Às vezes a gente está andando lá em cima, com a cabisbaixo, porque quer o que está lá embaixo. Querido, tem gente que já recebeu muito mais do que precisa da parte de Deus e fica querendo mesquinharia. Alegre-se com aquilo que é precioso que Deus tem te dado. Não sei se o senhor conhece, pastor Daniel, mas às vezes eu vejo pessoas que já receberam da bênção de Deus, com integralidade, e está de cabeça baixa porque acha que ganha pouco, vive trunfado, porque mora de aluguel. Nós precisamos nos alegrar quando o Senhor nos coloca nos caminhos altos. Nós precisamos nos reconhecer e alegrar o nosso coração quando Deus nos coloca em patamares altos. Os caminhos altos são alvos um pouco mais distantes, são projetos que requerem um esforço muito maior. Nem todas as pessoas conseguem alcançar esses objetivos em suas vidas. Nesses alvos, a ajuda de Deus é muito mais importante do que as nossas próprias habilidades. Para entendermos melhor o que é preciso para alcançarmos os planos de Deus, gostaria de usar um caminho muito elevado da parte dele, onde foi necessário um alto grau de coragem e de esforço. Para que entendamos melhor o que é preciso para recebermos os elevados caminhos de nosso Deus, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Josué, a partir do capítulo 6, do verso 1. Josué, capítulo 6, do verso 1. Pode manter Josué, queridos, nós vamos nele até o final. Josué, capítulo 6, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim: aqui, queridos, o povo já tinha andado pelo deserto 40 anos e finalmente chegou à terra prometida. E a primeira cidade que eles teriam que passar, só que a terra prometida estava ocupada, e eles teriam que lutar para conquistar a terra, seria uma conquista. Eles não receberam de mão beijada, teriam que conquistar. E a primeira cidade era um grande desafio, que era Jericó, porque ela estava cercada por uma grande muralha. E em Josué capítulo 6, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha,
Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Qual que era o plano perfeito do povo naquele momento? Conquistar a terra. A terra precisa ser nossa. Qual que é a facilidade disso? Entra e ocupa. Mas só que os caminhos de Deus são caminhos mais elevados. O grau de esforço é maior. Deus queria incutir no coração do povo um coração que deixassem de ser escravos e passassem a ser guerreiros. Que eles passassem a confiar em Deus de todo o coração nas batalhas e enfrentassem o povo. Era muito mais do que entregar a terra de mão beijada. Era ensinar algo, mostrar algo. Caminho elevado. Josué viu a dificuldade da situação. Ele podia ter feito tantas coisas. Desistir, procurar outra terra, podia ter vivido nas campinas de Jericó ao redor. O povo que está, deixa lá, vamos vivendo por aqui. Entretanto, Josué se colocou, pôs no seu coração o desejo de um caminho mais elevado. E ele não parou e não desistiu. Ele enfrentou. Querido, se você quer alcançar os caminhos altos do Senhor, prepare-se para lutar. Se você quer alcançar a terra da promessa, se você quer alcançar um lugar bom, se você quer alcançar um caminho elevado, prepare as armas, porque a luta virá. Josué viu a dificuldade da situação, podia ter feito tantas coisas. Entretanto, ele sabia que Deus era por ele, seguiu adiante, perseverou e lutou. Josué, como homem que enfrenta as dificuldades e anda em caminhos altos, possuía algumas características que o ajudaram a vencer aquele obstáculo. Eu tirei 4. Eu queria que a gente estudasse essas 4 características nessa noite. De pessoa que anda em caminho elevado. A primeira delas, queridos, está em Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Podem abrir para mim, por favor. Podem manter Josué, nós vamos ficar nele hoje. Josué capítulo 1, verso 6. Diz assim, Deus falando com Josué: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Primeira lição de uma pessoa que quer andar em caminhos elevados: ela precisa ser forte e ser corajosa. A Bíblia não fala que Josué é forte e corajoso. Quando o anjo do Senhor se aproximou de Josué e Deus falou com Josué, ele não disse: você é forte e corajoso. Ele diz o quê? Seja. Prepare-se. Seja forte, seja corajoso. Pula um versículo, ele fala a mesma coisa: tão somente ser forte e muito corajoso. Se você quer andar por caminhos altos, você precisa entender que tem que ser uma pessoa forte e corajosa. Deus manda que ele seja forte e corajoso para manter fidelidade à palavra de Deus. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Se um homem persevera nos seus objetivos, sem atentar à palavra, sua luta é em vão. Em muitas situações, vemos pessoas enfraquecidas para lidar com situações difíceis que o caminho lhes proporciona. A gente pode chamar de telhado de vidro, de melindro, de desestimulado,
ou de pessoas propensas à desistência por qualquer situação. Querido, se você quer alcançar os caminhos altos do Senhor, você vai precisar ser forte e corajoso. Você vai precisar de força e de coragem para continuar. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão almejando esses caminhos altos, mas diante das primeiras dificuldades, a primeira tendência é a desistência, é a fraqueza, é a incapacidade de seguir adiante. É fácil vir aqui ministrar louvor, né? Não. É preciso ser forte e ser corajoso. É preciso ter peito de aço. O que a gente pode fazer? Desistir, achar muito alto, achar muito complicado. Ou a gente pode ser forte e enfrentar. Para alcançar os caminhos altos do Senhor, nós precisamos estar prontos para enfrentar as dificuldades. Se você quer alcançar esses caminhos, tenha coragem e força para continuar. Se você caiu por conta de algum vento tempestuoso, obrigado, levante-se. Não convém vermos servos de Deus prostrados diante das situações. O seu Deus é muito mais poderoso e mais forte do que qualquer situação. Levante-se. Em Salmos capítulo 37, verso 24, não precisam abrir, podem anotar. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Às vezes nós vemos pessoas enfraquecidas para lidar com situações difíceis. Querido, nós precisamos ser fortes para lutar. Não desistam diante das dificuldades. Provérbios 24, versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O que você está fazendo caído aí? Seja forte. Levante-se, lute, enfrente as dificuldades. Às vezes o jovem está naquela situação, quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E fica naquela ansiedade para casar. E fica pensando, eu não consigo esperar, não dá para esperar, é difícil esperar. Nossa, como é complicado esperar. Querido, tenha força e coragem para esperar. Tenha força e coragem para perseverar no propósito de esperar. Às vezes está passando por dificuldade conjugal das mais complicadas. E quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, eu não aguento mais, está difícil, está complicado, não dá para suportar. Querido, suporte, levante-se, tenha força para aguentar, aguente. Se a tempestade hoje está complicada, o tempo da tempestade vai passar, crie forças para suportar, tenha coragem para suportar, não desista. Se você quer alcançar os caminhos elevados do Senhor, você vai precisar ser forte e corajoso. A segunda lição é que uma pessoa que anda em caminhos elevados é aquela que sempre coloca Deus diante das situações. Josué capítulo 6, verso 12, abram para mim, por favor. Josué capítulo 6, verso 12. Josué capítulo 6, verso 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Você sabe qual que é o termo mais citado nesses 2 versículos? O que tem mais importância nesses 2 versículos? O que é mais relevante? A arca. Sabe o que a arca do Senhor representava naquele tempo? A presença do Senhor. Podiam haver homens de guerra, preparados, pessoas prontas, mas o mais importante na empreitada de Josué era a presença constante do Senhor. Por mais difícil que seja a sua empreitada, por mais difícil que seja alcançar esses altos padrões, o mais importante que você não pode abrir mão em tempo algum é do mover e da presença do Senhor.
nós somos cheios de esquemas prontos. Nós somos cheios de, nós sabemos o jeito certo de resolver e de lidar com a situação. A gente muitas vezes é cheio de autossabedoria, de achar que consegue resolver tudo, que tem o caminho certo para tudo. Querido, não abra mão da presença do Senhor. Se você almeja alcançar algo, proponha-se no seu coração em não dar um passo, se a presença do Senhor não estiver com você. Proponha-se no seu coração a não fazer nada, a não tomar nenhuma decisão, a não ser que a presença do Senhor esteja com você. Certa vez um homem trabalhava numa empresa e era relativamente fácil de conseguir uma promoção nessa empresa. Ela vinha automaticamente depois de 1 ano ou 2 anos. Ele esperava ansiosamente por esse momento de conseguir essa promoção. E depois de 1 ano, 1 ano e meio, a promoção veio, o aumento no salário era considerável. E ele foi chamado na sala da supervisão e ele foi comunicado de que ele seria promovido naquele momento. O supervisor fez questão de falar as novas condutas que ele deveria tomar a partir daquele momento. E ensinou ele direitinho. E tinha uma coisa lá que para ele não desceu direito. Tinha um documento da vigilância sanitária que ele deveria assinar que estava cumprindo uma determinação, quando eles não estavam cumprindo. E esse homem que era temente a Deus ficou muito temeroso de fazer aquilo. Ele saiu da sala, toda alegria por estar chegando no dia da promoção havia se esvaído. Falou: não posso fazer isso. Não dá para eu andar sem a presença de Deus. Deus não vai participar disso. No outro dia de manhã, não dormiu nada de noite, chegou e disse: eu posso até ser promovido, mas só que infelizmente esse documento eu não vou poder assinar. Sabe o que aconteceu? Foi demitido na hora. Se você não quer cumprir as determinações da empresa e ainda está nos chamando de desonestos, está demitido. Ele foi demitido mesmo. E ficou 2 meses desempregado, espalhou currículos. Mas sabe o que acontece, querido? Os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos caminhos. Depois de 2 meses, ele foi chamado para o emprego, ganhando 2 vezes mais do que ele ganhava no anterior, fazendo tudo certinho do que precisava fazer, sem mentir para ninguém. Às vezes a gente entra em tanta confusão para alcançar certas coisas que nós consideramos serem boas, e esquecemos que quando há confusão, a presença de Deus não está. Querido, tudo aquilo que parece ser confuso, tudo aquilo que parece que não está muito certo, querido, se tem confusão, a presença de Deus não está ali. Abra mão. Se você quer andar em caminhos elevados, não abra mão da presença de Deus. Se vai ter qualquer coisa que vai inibir a presença de Deus, você não está naquilo. Vou abrir uma empresa, vou emitir nota 50%, 50%. Aí fica todo dia orando: Senhor, abençoe a minha empresa. Senhor, me ajuda na minha empresa. Querido, se está debaixo de confusão, Deus não participa. Ou é tudo, ou não é nada. Deixa Deus participar de todos os seus projetos. Amém. Quer andar em caminhos elevados? Sabe o que tem que estar com você? Sabe o que tinha que estar com Josué? Da arca. Rapaz, eu fico pensando que era difícil carregar. Difícil, né? Tinha que ir gente específica, tinha que tocar trombeta, não era qualquer um que podia conduzir, não era qualquer um que podia carregar. Era difícil ficar carregando aquela arca, mas aquela arca significava a presença de Deus, e Josué não abria mão de manter a presença de Deus. Não importa o quanto você sofra, daquilo que você tenha que abrir mão, não abra mão da presença de Deus nas suas vidas, nos seus projetos. Se é confusão, querido, afaste-se. Quer ver um exemplo?
Eu acho que esse rapaz aí é para mim. Dá para casar. Meu pai e minha mãe não gostam muito dele não, mas eu acho que dá para casar. Deus não trabalha em confusão. Se está gerando confusão e conflito, saia fora. A minha relação familiar é conflituosa o tempo todo. Só vive debaixo de confusão. Toda vez que a gente reúne é briga. Coloque a presença de Deus, reconciliação, palavra, mover. Não abra mão da presença de Deus. Tem gente que é crente mesmo, aleluia, glória a Deus, mas não pode reunir com a família que está com determinadas condutas erradas. Fala um palavrão aqui e ali, toma uma cervejinha aqui e ali, fala uma piadinha infame aqui e ali. Não abra mão daquilo que afasta a presença de Deus no seu âmbito familiar. Não abra mão. Cuidado, queridos, cuidado, não negocie. Aquilo que gera confusão e conflito afasta a presença de Deus. Se tem confusão, a presença de Deus não está. Se falta fôlego para ir adiante, Deus te dará. Se te faltar vontade, Deus te dará. Se te faltar incentivo, Deus providenciará alguém para te incentivar. Mas para tanta coisa, é fundamental que você permita que algo não falte: a presença de Deus. João capítulo 15, verso 5. Não precisam abrir, porque todos sabem. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Quer os caminhos elevados? Não abra mão da presença de Deus. Não faça nada que afaste a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Terceira, uma pessoa que anda em caminhos elevados está sempre preparado para prosseguir. Josué capítulo 6, verso 3. Vocês estão com Josué 6 aberto aí? Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. O que Deus falou que ia fazer com Josué? Ia derrubar o quê? A muralha, mas que não iria destruir a cidade. Sabe quem que estava rodeando a cidade? Criança. Era criança, gente. Era gente despreparada. Quem é que estava dando volta da cidade? Homens de guerra, armados. Porque em algum momento a muralha ia cair, ia precisar haver luta. Ele não colocou crianças para rodear a cidade. Após a muralha cair, os homens de guerra teriam que fazer a sua parte. Eram homens armados e preparados para o combate. Esses homens destruíram a cidade. Flagelo da dificuldade é vencer e não estar preparado para ir adiante. Eu não sei de quem que é essa frase, não é minha. Mas o flagelo da dificuldade é vencer e não estar preparado para ir adiante. Precisamos estar preparados para prosseguir depois que Deus destruir os obstáculos. Tem gente que reconstrói as muralhas novamente. Recebe uma grande vitória e enfraquece. Vai para caminhos altos, desce para caminhos baixos. Vai para caminhos altos, desce para caminhos baixos. Muitas vezes usamos os mesmos tijolos da construção anterior e refazemos tudo de novo. Nossa, Senhor, o caminho alto é eu ficar livre das dívidas e andar tranquilo. Quero ficar livre, quero quitar o carro, quero quitar a casa, andar sem dívida, andar tranquilo. E batalha, e luta. Homem de guerra, está com a espada na mão, está lutando para se livrar das dívidas. Certo dia, querido, alcança. Olha, não tem um boleto para pagar, está sobrando dinheiro na conta. Amém. Alcançou o caminho alto. Está num patamar bom. Passa um mês, você sabe o que acontece? Outro dia não, já tem algum tempo, eu fui pagar o carnê do carro no banco, e faltavam só 2 prestações, tem uns 2 anos. O caixa olhou, viu que só faltava 2, falou assim: nossa, está acabando, hein? Falei: graças a Deus. Ele disse assim: graças a Deus nada, mês que vem está você aqui com o carnê cheinho de novo. E é o que acontece.
Às vezes a gente fica lutando para sair das dívidas, buscando lugar alto, um tempo de tranquilidade. Quando você sai e passa por aquele tempo tranquilo, passa um prazinho, está você endividado completamente de novo. Ou seja, depois que Deus te concedeu andar em caminhos altos, você não teve estrutura para invadir e destruir a cidade. Você pegou os tijolos e foi construindo a muralha de novo. Às vezes a gente fica com dificuldades relacionais dentro das nossas casas, lutando para resolver essas dificuldades. E certo dia Deus ministra, usa alguém, e há perdão, a reconciliação, a mover do Espírito, Deus transforma, a paz fica, a casa fica naquela paz, naquela tranquilidade. Lugares altos. Passa um mês, está o marido com as mesmas picuinhas que sempre teve. Está a esposa do mesmo jeito que sempre fez. Querido, se Deus te concedeu a graça de andar em caminhos altos, prepare-se para permanecer andando em caminhos altos. Cuidado para não regredir e voltar. Às vezes, a gente é muito rápido para voltar a ser o que era. Passa anos para conquistar. E perde da noite para o dia. Nós precisamos estar preparados para continuar. Teve um tempo que todo mundo acha bom. Nossa, o tempo que eu fiz casados para sempre. Que coisa maravilhosa. Houve um tempo de paz na minha casa. Normalmente quando faz casados é isso, viu, gente? A pessoa entra conflituosa, difícil. E durante o casados, a gente vê a pessoa ir mudando de semblante. Nós começamos um casados há um tempo aí. Tinha um casal que estava muito, muito machucado. No primeiro mês de curso, eles sentavam bem distantes do outro, faziam questão de não ter nenhum contato físico, porque estavam bem machucados. Passado alguns meses de curso, a gente olhava para eles no sofá, estava a esposa agarradinha no braço dele assim, ó. Tempo bom. Tempo de caminhos elevados. Tempo de caminhos elevados. Oh, rapaz, ficou até mais bonito. Passa um tempo bom, o tempo de casados é um tempo bom, mas a gente não tem condição de continuar naquele tempo bom. Querido, nós precisamos estar preparados para continuar, continuamente, experimentando do melhor de Deus. Às vezes as pessoas não estão prontas para receber o melhor de Deus, porque não tem condição de segurá-lo constantemente nas mãos. Não é só receber a graça de estar em caminhos elevados, mas de ter a capacidade de continuar andando neles. A gente precisa estar preparado para entrar na cidade e derrubá-la. Deus vai destruir a muralha, mas o após a muralha, aí é por sua conta, querido. Aí é por sua conta. Lembra de quando o povo chegou? Deixa eu ver. Bonito também. Obrigado, Fábio. Obrigado. Lembra de quando o povo chegou na frente do mar? Estava impedido. Estava difícil de ir. Qual que era a graça que eles precisavam? Precisavam que o mar fosse aberto. O mar foi aberto. Agora o que que Deus fala para Moisés? Diga ao povo que agora é por sua conta e risco. Querido, se você recebe a graça de Deus, você precisa estar preparado para continuar vivendo nela. Não retroceda, cuidado para você não viver caminhos antigos que você vivia em outros tempos. Cuidado para você não reconstruir a muralha com os antigos tijolos. Fica anos pedindo para passar no vestibular. Quero passar no vestibular, quero passar no vestibular. Passa. E depois que passa, não tem condição de continuar com aquela bênção. A faculdade simplesmente o afasta da presença de Deus. Sai de um relacionamento de namoro tempestuoso, conflituoso, onde deu tudo errado. E aí pula para o próximo e começa errado do mesmo jeito. Querido, se Deus te deu a graça de alcançar caminhos elevados, não saia deles. Não saia deles. Precisamos estar preparados para prosseguir nossa caminhada. Agora você tem condições de ir adiante. Nada te impede. Deus liberou o caminho para você. A muralha está no chão e deve permanecer no chão.
não a levante de novo. Não a levante de novo. E quarto, uma pessoa que anda em caminhos elevados, persevera no seu objetivo. Josué capítulo 6, verso 12. Josué capítulo 6, verso 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Você sabe qual é a palavra que chama minha atenção nesse versículo? De novo, e de novo, e de novo. Foram 6 dias, queridos, em que eles acordavam cedo, de madrugada, a palavra diz. Se arrumava todo o povo, saía, ia rodear a cidade. Rodeava. No final do dia, sabe o que tinha acontecido? Nada. No outro dia de madrugada, acordava, arrumava, lá ia eles de novo, homem de guerra, pronto para lutar, com espada na mão, rodeava a cidade. No final do dia, nada. E foi assim por 6 dias. Cada dia que passava, eles viam que estava mais próxima a queda da muralha e mais se fortaleciam. Você sabe qual é o problema da espera? Ela nos faz esfriar. A gente não tem paciência mais para esperar. Antigamente a gente ia comer um sanduíche no Pit Dog. Quem é da época do Pit Dog? Era uma chapa só, uma pessoa para fazer sanduíche para 50 pessoas. Às vezes você ficava 1 hora, 1h30 e achava bom, rapaz. Na hora que vinha um sanduíche você ficava feliz. Hoje, no nosso tempo, ai de você se o sanduíche demora mais de meia hora. Ai se demora 15 minutos. Ai se o motoqueiro não chega no tempo certo, você está com fome, você quer tudo para ontem. Querido, nós vivemos num tempo onde a gente quer tudo para ontem, a gente não sabe mais esperar. E às vezes a gente fica ansioso. Às vezes a gente fica achando que tem que ser para ontem. Aquele povo perseverou durante 7 dias. Talvez você tenha que lutar 1 hora, talvez você tenha que lutar 1 dia, talvez você tenha que lutar 1 mês. O tempo não é importante. O essencial é saber que, no tempo certo, no tempo estabelecido por Deus, Ele te concederá a vitória. Não importa quanto tempo você vai lutar, e sim que você precisa permanecer de pé, acordando de madrugada e esperando no Senhor. No momento certo, Deus vai colocar esse obstáculo no chão. A Dona Melita esperou por anos e anos para que o seu Chiquito convertesse, não foi, seu Chiquito? Quantos anos, seu Dona Melita? 39 anos e meio. E cadê o seu Chiquito? Firme nos propósitos do Senhor. Depois de 39 anos e meio, recebeu ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar prontos para esperar. Esperem. O tempo da espera vai passar e a muralha vai cair. Você acha que não teve dias que a Dona Melita pensou em desistir? Passou por dificuldades, por luta, acordou de madrugada? Por muitas vezes. Mas o Senhor, Ele pode até demorar, porque o tempo é dele, mas Ele não falha. E no tempo certo Ele veio e cumpriu a promessa na vida dela. Queridos, não desistam daquilo que Deus tem prometido para cada um de vocês. Estejam prontos. No final de 7 dias, eles não estavam cansados, frustrados. Eles estavam prontos para receber da promessa de Deus. No final dos dias, quando a promessa de Deus chegar, que você não esteja cansado de esperar não, querido. No final de 7 dias, você acha que estavam todos eles sentados lá na beirada da muralha? Ai, esse tempo não chega. Ai, que está demorando. Não, queridos, eles estavam marchando do mesmo jeito, com a mesma intensidade. E a hora que Deus prometeu que ia chegar, chegou, eles gritaram, a muralha caiu. E a hora que caiu, eles estavam prontos para guerrear. Não desfaleça. Não desfaleça na sua espera. Talvez hoje você esteja almejando algo para a sua vida que pareça estar muito longe de você. Talvez você esteja cansado de lutar. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que era o estacionamento.
Um caminho existe para ser percorrido. Chega de ficar no estacionamento. Alcancem a promessa que Deus tem para cada um de vocês. Levantem-se e lutem. Um homem que alcança os caminhos altos do Senhor é um homem que precisa ser forte e corajoso. É um homem que sempre coloca Deus diante das situações. É um homem preparado para prosseguir. E é um homem que persevera no seu objetivo. Vamos ficar de pé. Abram em Josué capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9, para a gente encerrar. Assim como eu, vocês querem andar pelos caminhos altos do Senhor? Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Todos querem andar por esses caminhos elevados? Todos nós queremos. Então a palavra do Senhor para Josué, que serve para nós hoje. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Querido, não temas, nem te espantes. Palavra para você. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Naquilo que você estiver buscando e almejando, por mais difícil e complicado que esteja, o Senhor teu Deus é contigo. Não desfaleça. Não desfaleça. Enquanto eu li essa palavra hoje, o Senhor botou no meu coração que haveriam várias pessoas aqui hoje que estão com joelhos trôpegos e algumas delas até caídas. Queridos, o Senhor quer te levantar nessa noite. Alguns estão longe desses caminhos elevados, cansados de esperar, frustrados. Alguns estão se sentindo enfraquecidos. Queridos, o Senhor quer te dar uma renovação de ânimo nessa noite. O Senhor quer renovar as suas forças. O Senhor quer te levantar. Nós lemos salmos lá. Você não ficará prostrado, querido, porque o Senhor te segura pela mão. Segure nas mãos do Senhor nessa noite. Levante-se e vá em direção aos caminhos altos do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido a esses caminhos altos. Te agradecemos, ó Pai, porque se o Senhor nos desse os projetos que nós queremos unicamente, Pai, nós não seríamos tão felizes como nós somos hoje. Pai, o Senhor tem nos feito andar por caminhos altos. O Senhor tem nos provado dia após dia que os nossos sonhos são pequenos e frágeis, mas os sonhos do Senhor são muito mais elevados. Pai, nós queremos viver esses sonhos. Pai, queremos esses caminhos para as nossas vidas. Pai, então nós queremos clamar ao Senhor aqui nessa noite. Pai, para aqueles que estão fracos e sem coragem, Pai, venha restabelecer a força nessa noite. Ó Espírito Santo, aqueles que estão com os joelhos trôpegos, estão caídos, cansados de lutar, estão pensando em desistir, que haja uma unção de renovação nesse momento. Pai, renova as forças. Pai, segura-nos pela Tua mão. Pai, nos ajuda a levantar. Pai, nós não queremos continuar prostrados como estamos, queremos alcançar esses caminhos elevados. Pai, nos ajuda a levantar nessa noite. Pai, se nós não temos tido a presença do Senhor nos nossos projetos, Pai, se temos feito coisas erradas que afastam a Tua presença, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos convencer nessa noite, que a presença do Senhor é muito mais valiosa do que qualquer conselho ou lucro que possa parecer ter. Pai, que nós possamos aliviar as coisas, limpar as coisas, para que a presença do Senhor esteja conosco. Pai, nos ajuda a atrair a presença do Senhor. Pai, para aqueles que estão retomando caminhos antigos de coisas que já fizeram no passado, Pai, nos exorta nessa noite a abandonar esses caminhos. Pai, se nós já estivemos em caminhos altos e perdemos esses caminhos altos, Pai, nós queremos declarar nessa noite que nós queremos andar nesses caminhos altos novamente. Pai, nos concede a graça de estar lá novamente. Pai, nos encoraja a fazer o que é certo. Pai, se nós estamos pensando em desistir,
Derrama sobre nós uma unção de perseverança. Que nós sejamos perseverantes na promessa do Senhor. Pai, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda nessa noite. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Pai, se nós estamos desanimados, cansados, frustrados, que nós possamos ter de novo o desejo de lutar, de guerrear, de se preparar, de acordar de madrugada, de restabelecer a nossa aliança com o Senhor. Pai, de nos levantar e lutar novamente. Pai, recupera os nossos sonhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar. Obrigado, pastor Wesley.